Boa noite, a paz do Senhor a todos. Vamos estar dando continuidade ao nosso estudo nos Evangelhos. Já chegamos em João 4, para a glória de Deus. Nesse primeiro momento, vamos ler apenas até o versículo 10 e depois nós continuamos o capítulo inteiro. Então, João 4, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos." Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva." Até aqui, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, conduza-nos agora, Senhor, ao entendimento da Tua Palavra, para que possamos crescer cada vez mais no Teu conhecimento, sermos fortalecidos pela Tua Palavra e saciados, ó Deus, pela água viva que provém dos céus, Senhor. Sacia-nos nessa noite, Senhor. Vem sobre nós. É o que te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Glórias a Deus, irmão, pode se sentar. Continuando, essa jornada de João, que nesse livro, como já foi exposto, tem por objetivo mostrar para o leitor a divindade de Cristo, mostrar verdadeiramente que Cristo é Deus, que Ele é o Filho de Deus, que nele reside toda a glória de Deus. O João vai continuar andando, como nós já temos visto, talvez por passagens de Jesus que aparentemente não são tão grandiosas quanto outras que Jesus fez, Para talvez provar a divindade, a magnitude de Cristo, João poderia ter abordado mais os milagres que aos olhos do homem são mais significativos. Quando ele fez um paralítico se levantar, quando ele fez cegos enxergarem. Mas, novamente, João vai dar foco a esses momentos de diálogo, onde, através do diálogo e através do testemunho daquele que conversou com Jesus, nós podemos ver os detalhes claros que a palavra de Deus e que o nosso Senhor Jesus Cristo deixava sobre a sua divindade. Como nós vamos ver aqui, todo esse início de passagem, nós já começamos a ver esses sinais de Jesus. Primeiro, o primeiro ponto de polêmica para aqueles da época que observaram isso: um judeu conversando com uma samaritana. De onde surge essa rixa? Essa rixa começa a surgir entre judeus e samaritanos na divisão entre o reino do norte e o reino do sul. Quando Jerusalém passa a ser a capital do reino, ainda debaixo do governo da família de Davi, e Samaria passa a ser a base do governo do norte. E o povo de Samaria, desde o início, passou a adorar os bezerros de ouro que o rei levantou para que o servo de Deus não fosse até o outro reino adorar a Deus e se voltasse contra ele. Então, a partir daí, começa a haver não apenas uma disputa somente territorial, como também uma divisão de religiosidade, onde nós vamos ver um modo de fé diferente. Embora ainda o reino de Israel mantivesse a fé em Deus, era uma fé corrompida pela idolatria,
era uma fé corrompida pelo uso de imagens, e nós vamos ver aqui a brecha que a mulher samaritana vai deixar. Usavam imagens para se achegar a Deus, coisa que a palavra de Deus proíbe, mesmo que sejam imagens referentes ao próprio Deus. Nós não podemos utilizar imagens para isso. E essa divisão passa a ficar ainda mais forte quando o Império Babilônico vem, leva cativo o povo, e o povo de Samaria, além de já ter essa rixa, passa a virar um povo mestiço, porque começa a casar-se, dar-se em casamento, a viver com outros povos. Então, quando nós olhamos aqui essa relação, nós podemos voltar lá para o século passado. Seria mais ou menos um homem livre conversando com uma mulher negra escrava. É esse o choque que aquele povo tinha. Então Jesus chega para ela e vejam bem, ele conversa como ela sendo uma mulher de igual para igual. Ele não a trata com desprezo. Ele não demonstra nenhum tipo de diferença. Seria mais ou menos na época da escravidão, um homem claro, de olhos azuis, livre, conversando com uma mulher em situação de escravidão. E tratando-a como se fosse uma igual a ele. Ele não ordena água, ele pede água. Ele conversa com alguma pessoa. E é tão estranho para aquela realidade que ela mesma se espanta. Como pode você, judeu, falar comigo samaritana? Tem algo estranho. Algo esquisito. Você está me tratando bem. Está falando comigo com um jeito, de um jeito delicado, carinhoso, me pedindo água. Como isso? E aí o nosso Senhor Jesus Cristo vai começar a se revelar àquela mulher. E é essa a grandeza dessa passagem. Quando nós vamos ver essa passagem, nós não vamos ver milagres maravilhosos, nem grandes transformações milagrosas como água em vinho, mas nós vamos ver a revelação de Deus na vida de uma pessoa. Primeiro, Jesus respondeu, se conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Então, conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo. Que dom? O dom gratuito de Deus, a salvação eterna, o Messias prometido, Deus vive verdadeiro ali perto dela. Ele é o dom. Conhecesse o dom, a dádiva que Deus está te dando, de estar diante do próprio Deus. Seria você quem pediria água. E eu lhe daria água viva. Versículo 11. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Aqui ela está falando de um poço que é histórico, é característico. Foi um poço cavado pelo próprio Jacó, que deu ao seu filho favorito. Principalmente os samaritanos, que tinham essa tendência a um culto a imagens, talvez para ela aquele poço tivesse até algum poder especial. Seria mais ou menos o que hoje o pessoal fala, a água ungida. Pô, essa água aqui é de Jacó. Que água você vai me dar melhor que a água de Jacó? Quem é você para dizer que você vai me dar uma água melhor que a água que Jacó colocou aqui? Então ela começa a demonstrar já essas crendices, pequenos sinais de crendice. Essa água que ela tem ali é especial, é uma água diferente. E despreza a própria realidade de Cristo. Com o que ele ia tirar água? O homem estava ali sem nada, não tinha nada com o que fazer aquilo. Deu beber? Versículo 13, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então Jesus já vai começando a desmistificar, mostrar para a mulher, essa água aí não tem nada de místico, essa água aí não tem nada de especial, é uma água comum, quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas eu sim tenho uma água especial. Eu sim tenho algo diferente a oferecer, que pode verdadeiramente saciar a sua vida. Por quê? Porque ela jorra para a vida eterna. Versículo 15. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ou seja, ela está acreditando que é uma água física.
Ele falou, vou te dar uma água, você não vai mais voltar a ter sede. O que é a primeira coisa que ela pensou? Graças a Deus, essa trabalheira toda, todo dia vim aqui tirar água, acabou. Ele vai me dar uma jarra dessa água aí, eu vou tomar, nunca mais vou sentir sede, está resolvido o problema. Novamente demonstrando esses pequenos sinais de crendice. Crendice que ao pouco Jesus vai quebrando. Versículo 16, veja bem. Ele lhe disse, vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Veja bem, e João ele bate muito nessa tecla. Uma das maiores argumentações da época sobre questionar a divindade de Jesus era porque a carne física não poderia conciliar com o Espírito que é santo. E quais são uma das características do Espírito? O Espírito é onipresente, está em todos os lugares. Jesus em carne não, ele está em um lugar só. Ele não é onipresente. Então, no que João vai destacar a divindade de Jesus? Na sua onipotência e na sua onisciência. Como nós vemos a onisciência de Jesus? Quando Natanael chegou desprezando Jesus e falou, eu vi você lá naquela... Tu és o Cristo. Quando nós vimos no capítulo 2, que João deixa bem claro, as pessoas chegavam a Jesus antes deles falarem as suas necessidades, Jesus já as sabia. Então João vai reforçar isso. Ele sonda os corações, característica do Deus vivo. Ele sabe o que se passa na vida daquela mulher. E veja bem, é um caso chamativo. Uma mulher que teve 5 maridos, ainda mais naquela época, independente se ela seguindo a lei, podiam ser 5 irmãos. Um foi morrendo, foi tomando, um foi morrendo, foi tomando. Mas ainda assim, a mulher teve 5 maridos, seria a fofoca da vez. Mas aparentemente é algo que ela mantinha em segredo. Porque ela vivia com um homem que não era seu marido e fica chocada quando Jesus percebe. Então ela fazia tudo para esconder esse seu passado. E Jesus traz à tona, de uma maneira ela nunca o viu. Ele era judeu, ele não vivia no meio samaritano, não partilhava das conversas samaritanas. Como esse homem sabia da vida dela? Como ele podia saber esses detalhes e ainda saber que o marido atual não era casado de fato? Porque naquela época nem documentação tinha. Era fácil para alguém que se mudasse de um lugar para o outro fingir. Esse aqui é meu marido, eu casei com ele lá na terra tal, o sacerdote tal nos casou, e estamos aqui vivendo juntos, nos mudamos para cá. Mas Jesus sonda o coração daquela mulher. Primeiro, ele começa a bater nas suas necessidades, e depois demonstra que ele entende. Ele sabe exatamente o que se passa no coração dela. As necessidades, as crendices, os pecados. Ele sonda, e João quer mostrar isso. Vejam como ele é divino e santo. Vejam como ele é perfeito. As pessoas não precisam contar para ele o que acontece. Ele sabe exatamente todas as coisas. Ele é onisciente, ele é Deus. Ele é Deus. E a mulher reconhece. Vejo que és profeta, declarou ela. Versículo 19. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O que ela está falando aqui é dessa divisão que eu falei no início. Como o reino de Judá ficou com o templo de Salomão, onde se devia adorar a Deus, o reino de Israel estabeleceu o monte para ser o lugar de adoração, para que o povo não fosse lá no templo. Então o judeu dizia, adoração a Deus é no templo, e os samaritanos não, é no monte. Então ela vai colocando, já que o Senhor é profeta tão sábio, esclarece essa dúvida, que essa polêmica, onde é o lugar de adoração? Quem está certo nessa história? Eu tenho que ir lá no templo para poder adorar a Deus? Eu tenho que vir aqui no monte para adorar a Deus? Como eu consigo solucionar? E aí Jesus vai dizer, versículo 21. Jesus declarou, creia em mim, mulher,
Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. O que Jesus está dizendo? Não interessa mais se é no templo ou se é no monte. Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Abandone as velhas religiões, abandonem as crendices, abandonem a religiosidade. Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração verdadeira. Está chegando o tempo onde esse tipo de discussão não vai mais importar. E não importa mais. Em qualquer lugar pode ser levantada uma igreja desde que haja um povo fiel, debaixo de um líder fiel. Em qualquer lugar pode haver uma reunião de santos, de crentes em Cristo. Os cristãos do passado, Pedro, os apóstolos, eles não precisavam levar as igrejas ao templo para que lá cultuassem. Em qualquer lugar onde tivessem 2 ou 3 reunidos, ali estaria a presença do Senhor. É disso que Jesus está falando. Essa obrigatoriedade da época não só pode ser no templo, só pode ser no monte. Ele está combatendo essas duas visões e especificando que a adoração que o Pai quer, que o nosso Deus quer, não pode ser uma adoração baseada em religiosidade, como estava sendo a adoração dos fariseus. Tem que ser em espírito, tem que ser em verdade. E esse termo em espírito, e o fato dele ter focado que os samaritanos não conheciam, mas que os judeus sim, ele está estabelecendo. Os judeus estão certos. Não pode usar essas imagens, essas crendices que vocês usam. Mas essas divisões, esses debates entre vocês, tudo isso ficará no passado. Deus não olha a natureza no que tange a nossa nacionalidade, ao nosso passado, ou a que raça nós temos. Está à procura de adoradores fiéis, em espírito e em verdade, do judeu ao samaritano, do gentio ao nascido do povo separado de Israel. Deus procura verdadeiros adoradores. Vejam como Jesus vai quebrando todas as crendices dela e se revelando a ela de uma forma tão maravilhosa e tão paciente, né? Que ela tem várias dúvidas, diversas dúvidas, e ele vai esclarecendo cada uma delas e a cada ponto vai se estabelecendo cada vez mais como o Senhor e Salvador. Versículo 25, disse a mulher: eu sei que o Messias, né, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ou seja, o Senhor está falando bonito, mas eu vou esperar o Messias chegar, que ele que deve saber mesmo. Quando ele vier, ele vai esclarecer essa história. Quando ele vier, ele vai contar tudo. Sei que tu és profeta, né? Tá falando bonito, mas o Messias é que vai resolver essa questão mesmo. Vejam a revelação final. Versículo 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu sou, com letra maiúscula, se o irmão perceber. Domingo passado, nosso pastor pregou sobre isso. Aqui, Jesus está fazendo uma junção de termos. Eu sou do Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, o Messias. O Deus e o Messias são um. A salvação vem de Deus. Nossa salvação não vem de homens, porque Jesus não era um homem comum. E João registra isso, essa revelação de Cristo, que é num diálogo tão simples, é tão maravilhoso e tão enriquecedor, porque Jesus está dizendo em claro e bom tom: eu sou Deus e sou o Messias. Somos um. É o próprio Deus quem está aqui diante de você. É o próprio Deus que veio aqui te salvar. E ele demonstra isso sondando o coração daquela mulher, dando àquela mulher rio de águas vivas. Cadê o rio de águas vivas que ele prometeu à mulher? O rio de águas vivas é isso aqui. Ele está trazendo para aquela mulher propósito de vida.
Ela não sabia onde adorar, agora ela sabe que é em espírito e em verdade. Ela estava à espera do Messias, agora o Messias se revelou para ela. Essa é a água, essa é a manifestação de Deus. É maior até do que um milagre, é maior até do que uma bênção. É o quê? É a revelação de quem é Cristo nas nossas vidas. Aquele que conhece a Cristo tem na sua vida um rio de águas vivas. Ele tem propósito, ele tem esperança. E vamos ver a reação agora? Versículo 27. Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: "Que queres saber?" ou "Por que está conversando com ela?" Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenham algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizarão o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Que semeadura é essa que Jesus está falando que parece estar desconecta? Que semeadura é essa? Que comida é essa? Ele deu a palavra à mulher, a mulher saiu e fez o quê? Ela evangelizou. Ela saiu pela cidade dizendo: olha, tem um homem aqui, eu acho que ele é o Messias, o Cristo, venham, eu acho que é o Messias. E os discípulos ficaram, olharam Jesus conversando com uma mulher. Não dá nem para saber pelo texto se eles perceberam que era uma mulher samaritana, mas já espantou só o fato dele estar conversando com uma mulher, ali de igual para igual. O que será que conversa é essa? Parece que houve um constrangimento que eles tiveram até medo, de se chegar. Ninguém perguntou qual era o assunto. Mas eles chegaram com a comida, mestre, está fome, não sei o quê. Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. E eles estavam achando que ele estava jogando uma indireta. Demoramos tanto que ele já comeu, tá jogando aí uma linha. Não, o que Jesus estava dizendo? Que ele estava cumprindo a sua missão. Qual foi a missão que Deus deu ao Filho? Resgatar o seu povo. Ali Cristo estava resgatando o seu povo. Não somente o povo judeu, mas o adorador em espírito e em verdade. A mulher samaritana saiu, recebeu a semente, saiu jogando a semente. A colheita são todos aqueles que estavam se aproximando. Aquela é a colheita. As pessoas que estavam ouvindo do evangelho e se aproximando. Jesus está falando: vocês vão colher o que não plantaram. Quem plantou foi o próprio Cristo. Ele fez o evangelho. Ele evangelizou. A semente é dele. E quem se alegra junto? O semeador se alegra junto com aquele que plantou. Quem planta? Deus. Os semeadores somos nós que levamos evangelhos. Deus e a igreja se alegram juntos com a conversão dos perdidos. Essa é a vontade de Deus. É o alimento de Cristo Jesus. Ele veio para cumprir essa vontade e estava verdadeiramente cumprindo. Em Samaria, um lugar tão desprezado, em Samaria, um lugar tão descartado pelos judeus, pessoas que eram desprezadas, pessoas que não tinham o mínimo valor, estavam ali reconhecendo: o Messias está aqui, houve salvação naquela terra. A manifestação do Deus vivo estava ali. Isso que Cristo veio fazer, trazer salvação. Trazer salvação. Aleluia. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse
tudo o que tenho feito. Novamente, quando vem esse atributo do Deus vivo, quando vem a onisciência de Cristo, que sabe exatamente tudo o que se passa na vida dela, e ela testemunhando aquilo, né? Alguém podia levantar e dizer: mulher, teve mais de 5 maridos, está casado agora com um homem que não é teu marido de verdade. Como você tem condições de reconhecer o Messias? Que valor tem a tua palavra para dizer para nós onde está ou não o Messias? Mas vejam bem, ela começa a se abrir, ela começa a pregar, parece uma alegria que toma o seu coração. Ela se alegra sobremaneira de dos seus olhos terem se aberto e ela ter percebido que o Messias estava ali. Quem evangelizou foi ela. Não foram os discípulos de Jesus, quem evangelizou foi ela. Cristo se revelou a ela e a primeira coisa que ela fez foi sair para evangelizar. Aqui João está mostrando para o seu leitor. Quando nós falamos que Cristo é o Senhor, nós não inventamos da nossa cabeça. Houveram diversas e diversas testemunhas de todo tipo de gente, de judeu a samaritano. Todos testemunharam. Aqueles que conheceram Jesus, ouviram da sua palavra, entenderam a revelação de Deus, comprovaram: Ele é o Messias. Aquela mulher viu Deus ali. E ela saiu espalhando e as pessoas se aproximaram e através do testemunho dela, eles creram que ali estava o Messias. Olha o rio de águas vivas aqui transbordando. A alegria que inundou o coração dessa mulher. Não é uma alegria porque foi solucionado algum problema a seu terreno, mas é a alegria dela ter encontrado o Messias Salvador. A alegria da vida. Os samaritanos creram. E vejam bem o versículo 40. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o quê? O Salvador do mundo. Eles não apenas ouviram o que aquela mulher falou, eles provaram da água viva que ela testemunhou. Ele é o Salvador do mundo, Ele salvou as nossas almas, nós sentimos isso. O testemunho que João está trazendo aqui é esse, está falando: vocês que já são igreja, desprezando Cristo Jesus, o Salvador, pois saibam que outros povos, e até mesmo povos que eram desprezados, quando ouviram da palavra dele, ficaram maravilhados e creram. Creram não somente porque outros falaram, mas porque participaram, ouviram verdadeiramente, passaram tempo com Cristo, eles entenderam: Ele é o Salvador do mundo. E que termo maravilhoso é esse, né? O Salvador do mundo, não o Salvador dos samaritanos e nem dos judeus. O Salvador era dos judeus, mas os samaritanos entenderam: é o Salvador do mundo, é para nós também. É para o grego, é para o romano, é para o gentio, é para todo aquele que nele crê. Versículo 43. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando Jesus chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Vejam bem, João, ele começa, não sabemos que de propósito ou só por narrar acaba fazendo isso, ele auto-explica
que todos aqueles que já sabem quem são Jesus, o sabem por narrativas que ele mesmo já narrou, demonstrando que Jesus, tudo que Jesus fazia gerava fruto. Não era apenas, Jesus transformou água em vinho e ficou por isso mesmo, não. A conversa se espalhou. Foi o primeiro milagre que ele fez, a transformação da água e do vinho. Quando ele volta, os galileus já estavam ansiosos para recebê-lo, porque a notícia havia se espalhado. E um homem que não fazia parte do povo judeu estava à sua espera, porque estava desesperado, precisando de um milagre. E agora João vai nos mostrar novamente outra característica do Deus vivo, a onipotência. Milagres e maravilhas, todo profeta santo de Deus, quase todos, fizeram durante a sua vida. Mas todos eles o faziam mediante oração, todos esses o faziam mediante maravilhas que Deus ordenava, como bater o cajado e o mar se abrir, ou bater o manto e o mar se abrir. Sempre tinha algum pequeno ritual, alguma pequena coisa que Deus falava. Mas vejam como Jesus faz os seus milagres. Versículo 48. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Este foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Somente com o poder da sua palavra. Elias, mediante o poder de Deus, ressuscitou um menino também. Elias orou quando ele estava na casa de uma viúva. Né? A passagem talvez mais famosa de Elias, tirando a chuva e a descida do fogo, é quando o azeite não acaba, nem a farinha, e na casa dessa mulher o menino morre. E ele ali, tomado por compaixão, ele se deita por cima do menino e ali, clamando a Deus, o menino ressuscita. Mas veja bem, Jesus não faz nenhum tipo de oração, nenhum tipo de ritual. Ele fala: pode ir, que o menino vai melhorar. Pode ir que não vai morrer não, pode ir. E o homem crê. O homem crê no quê? No poder da sua palavra. O verbo se fez carne, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Deus somente com a sua palavra criou todas as coisas e somente com a sua palavra Cristo deu vida novamente àquele que já estava perto da morte. Ele é onipotente. Ele pode fazer todas as coisas, basta uma palavra de Cristo Jesus e o milagre acontece e até mesmo aquele que estava morto volta à vida pela graça e o poder do Todo-Poderoso. É isso que João está trazendo na sua leitura. Ele está mostrando tanto simplesmente nas pequenas conversas e tanto nos sinais maravilhosos. Cristo sempre demonstrou a sua divindade. Um homem comum não pode fazer isso. Um homem comum jamais poderia somente com a sua palavra, somente dizendo: pode ir que está feito, acontecer. Claro que não. O servo de Deus precisa clamar a Deus para que algo aconteça. Mas o Deus Todo-Poderoso não clama a ninguém, Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Cristo Jesus tem todo o poder e toda a autoridade, Ele é Deus. E o que João está trazendo aqui é isso. Esse Deus sabe exatamente o que se passa nos nossos corações. Sabe cada uma das nossas necessidades. Sabe os nossos pecados, sim. Mas tem também a solução para a nossa vida. A água da vida, a sua presença. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é o Messias. E somente com a sua palavra, Ele faz todas as coisas.
Não tem como, irmãos, não tem como, só tendo um coração muito duro. Se deparar com tais palavras, e olha que nós só estamos lendo, imagina se estivéssemos ouvindo. Deparar-se com tais palavras, com tais testemunhos, e não reconhecer. Esse a quem nós adoramos não foi um simples homem, não foi um revolucionário, não foi um simples profeta. É Deus, é Deus. Deus esteve aqui nessa terra, andou entre nós. Muitos testemunharam e experimentaram. Esse é o Messias, o eu sou, o Salvador do mundo. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Tu és o ungido, Tu és o nosso Messias, Tu és o nosso Salvador, Tu és o Filho do Deus vivo, Tu és a água viva que desce dos céus, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque Tu se revelou a nós, Senhor. Não fomos nós, ó Deus, que nos achegamos a Ti. Tu se revelou a nós. Derramou sobre nós da Tua água viva, Senhor. Libertou-nos, ó Deus, dos nossos pecados. Sondou os nossos corações. Sabe exatamente o que se passa no nosso coração. Sabe exatamente cada uma de nossas necessidades. E tem para nós vida real. Senhor, Deus da glória, obrigado. Obrigado pela Tua maravilhosa revelação, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pelo privilégio de ouvirmos, ó Pai, lermos e juntos, ó Deus, como Teus filhos, Teus servos, aprendemos mais de Ti. Que graça maravilhosa, Senhor. Que graça maravilhosa, Deus. Oh, Senhor Jesus, não há palavras para descrever, Senhor. Somente a alegria, ó Deus, a alegria, Senhor, que inunda os nossos corações em saber que o Salvador do mundo nos alcançou. Aleluia, Senhor. Aleluia. Te entregamos nossas vidas, ó Deus, em reconhecimento à Tua divindade, à Tua santidade, à Tua soberania. Tu és Deus sobre as nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos no santo nome de Cristo Jesus. Amém.